Daqui tem um palmeirense falando que tá torcendo que tava torcendo pro Flamengo. Vamos ver aqui. Mas admito que vou torcer pro Flamengo nesse jogo contra o Chelsea. Já faz 13 anos que um time brasileiro não ganha de um time europeu no Mundial. Eu não quero ver mais do mesmo. Eu não quero ver de novo um time europeu vencendo um time brasileiro. Eu quero que o Flamengo jogue bem e ganhe do Chelsea para mostrar pro mundo a força do futebol brasileiro. Eu só torceria contra um time brasileiro no Mundial se esse time fosse o São Paulo ou o Corinthians. Mas a gente sabe muito bem que São Palmeirense, deixa eu te falar um negócio. Você só torceria contra o Palmeiras ou contra o São Paulo ou contra o Corinthians, porque o São Paulo e o Corinthians, todas as vezes que foi lá, ganhou. E vocês, todas as vezes que vocês foram lá, vocês perderam. Vocês foram lá 4 vezes e passaram 4 vergonhas. Inclusive, vocês nunca ganharam de um time europeu na história do Mundial. Só ganharam do Botafogo e ganharam do Al Hilal, se eu não me engano. Ou Al Ahly, alguma coisa assim. Um time egípcio lá. Foi únicas vitórias palmeirenses na história do Mundial. Vocês nunca ganharam de um time europeu. O melhor resultado que vocês tiveram com o time europeu foi um empate com o Porto. Que aí sim eu concordo. O Porto é um dos piores times europeus que nós temos. Que não chega nem perto das potências europeias. Então, por isso que você torce contra o Corinthians e o São Paulo quando lá vão. Porque quando os times vão, eles ganham. Diferente do seu, que com todo o investimento e com todo o apadrinhamento dos bilionários que lá estiveram, tanto o Paulo Nobre quanto a tia Leila que tá empurrando grana em vocês há muito tempo, vocês não ganham Mundial. Então, tipo, é por isso que você torce contra. E tá tudo bem. São Paulo e Corinthians são dois times fracos que não têm competência para se classificar para o Mundial. Não tem competência para se classificar, mas quando se classifica, ganha. Mesmo com baixo investimento, mesmo com time tecnicamente inferior, mas tem uma história em mundiais que vocês nunca vão ter. Nunca vão ter, com nenhum investimento. Assim, o Flamengo não é rival do Palmeiras nem nada, então eu vou torcer pelo Flamengo sim. Cara, os europeus acham que o futebol deles é muito melhor que o futebol brasileiro. E a gente já viu nesse Mundial que não é bem assim. Por exemplo, o Palmeiras amassou o Porto na primeira rodada. Só faltou o gol. Então tomara que o Flamengo jogue Só faltou o gol. bem. Pô, que pequeno detalhe que faltou, né? Pô, jogaço, só faltou o gol. Pô. Deixa eu te falar uma coisa. Futebol sem gol não existe, tá? Vai ser empate e vocês vão ter esse resultado aí que vocês tiveram, que é o melhor resultado contra o europeu, o empate. O gol não é só um detalhe, como tem um livro, foi escrito por Carlos Alberto Parreira. Carlos Alberto Parreira, que eu tenho respeito, né? O cara foi tetracampeão mundial em 1994, então. Mas mesmo assim, um gol não é só um detalhe. O gol, ele é essencial. Tudo é feito para que o gol aconteça. Sem gol, o jogo fica isso daí, né? Sem gol, vocês vão ir pro Mundial e vão perder sempre. É isso. Do Chelsea na segunda rodada para mostrar para os europeus que o futebol brasileiro ainda é muito forte. O Flamengo jogou bem na primeira rodada, deu gosto de ver porque o Mengão venceu fácil o Esperança da Tunísia e tomara que o Flamengo jogue bem na segunda rodada e vença o Chelsea. Eu quero ver time brasileiro batendo em time europeu, entendeu? Então, declaro aqui a minha torcida ao Mengão. Tomara que o Flamengo ganhe do Chelsea. Daí eu te falo, palmeirense torcendo para Flamengo, o cara tá sendo palmeirense errado. Assim como o flamenguista torcendo pro Palmeiras tá sendo flamenguista errado. Por quê? O Flamengo, ele tem historicamente, as torcidas do Flamengo, a torcida do Flamengo, ela tem historicamente parceria com a torcida do Cruzeiro, em Minas Gerais, e com a do São Paulo, em São Paulo. Assim como o Palmeiras tem lá no Rio de Janeiro com a torcida do Vasco, parceria com a torcida do Vasco, e com a do Atlético Mineiro, salvo engano, tá? Então, tipo assim, existe essas parcerias, a união sinistra que a galera fala, entre as torcidas, e um Palmeiras torcer pro Flamengo é estranho. Sem contar que o Flamengo é o maior rival do Palmeiras nos últimos 10 anos. Né? Então, os títulos têm sido... E até, claro, Atlético Mineiro correndo por fora ali e tal, mas os times Flamengo e Palmeiras têm sido rivais nos últimos 10 anos aí. Então, é estranho o cara torcer pro Flamengo, né? Cara, ele falou da questão de ser vira-lata de europeu. Eu não vejo dessa forma, porque, tipo assim, cara, o futebol europeu é superior. Sempre vai ser superior. Por causa dos investimentos, por causa de tudo, da história, enfim. Então, a gente, cara, os times brasileiros são rivais, cara. Não tem como você torcer para um time rival. Você tá torcendo errado, você tá emocionado, entendeu? E não é Copa do Mundo, não é Copa do Mundo, é uma Copa do Mundo de clubes. Realmente a galera se emocionou, a galera não soube torcer. É isso, entendeu? E aí a galera só foi se ligar, né? Teve gente que torceu pro Fluminense que eu tenho certeza que se arrependeu, né? Que viu que o Fluminense foi mais longe do que o time deles ali.